Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui do módulo Resumo no Day Trade. Vou explicar a operação da Cake, que tomei stop, comentei com vocês lá dentro, e também a operação da Fartcoin, que hoje foi linda, foi perfeita, me deu $300 ali em questão de minutos, rápido, fácil, ligeiro, e é por isso que eu sempre comento, sigam o setup. Sigam a estratégia, porque se eu tivesse segurando ainda, teria voltado tudo na minha cara, tá bom? Então, não pode brincar com o mercado na atual situação que a gente tá. Tem algumas coisas com bastante tendência de alta e tem algumas coisas que estão corrigindo depois de uma tendência forte de alta. Então, tem que ficar muito esperto. Bom, primeira operação da Kik, então, pessoal, no dia 17, ela tinha subido muito forte. E eu achei que ela iria fazer um recuo pelo menos até aqui, mais ou menos 2,34, 2,33. Vou baixar tempo gráfico aqui no 15 minutos. A operação, eu estava identificando um padrão não muito forte, mas pelo menos uma leve correção depois de uma pancadona dessa aqui. Ele vem fazendo um padrão de correção nos 5 minutos. Agora é fácil falar porque já passou, mas a gente precisa antecipar o movimento. Então eu estava identificando topo, fundo, topo mais baixo, e daí eu não consegui colocar a média aqui, mas eu consigo identificar que a média de 9 e a média de 20 começa a ficar em cima. Eu vi esse movimento de uma cunha ascendente aqui, ó. Esse movimento. Não tentei achar topo, peguei a operação mais ou menos aqui nessa região e com o stop ali atrás. Era válido. Topo, fundo, topo mais baixo, retração de Fibo, as médias emboladas. Foi mais ou menos aqui que eu passei e comentei com vocês. 9 e 20 começou a ficar um pouquinho mais fraca, e o mais legal e o interessante, o Bitcoin já estava corrigindo. Então o que deu essa pancada? Em vez dela pegar, seguir um pouco do Bitcoin, me trollou. Voltou na sua nova tendência ali na continuação. Mas tinha contexto. Perto do horário da abertura do mercado americano, então tinha o contexto de mais ou menos entre 10h30, 11 horas ter uma leve correção, mas não foi isso que aconteceu. Então, Cake veio, fez o movimento, chegou a andar mais ou menos ali 1%, 2%, aliás, 1,6%, 1,5%, e depois me volta bem forte. Saiu uma notícia, saiu uma postagem e fez o preço do Bitcoin voltar muito rápido e me tirou aqui nessa operação. Então, tinha contexto, estava mais ou menos ali na minha estratégia do que eu costumo estar fazendo igual a Folha, só que infelizmente ela me tirou. Perfeito, legal, tomei o stop, deixei o mercado andar, não fiz mais nada desse dia porque, novamente, olha como é que o mercado está aqui agora, no dia de hoje, nesse horário. Então eu tenho moedas corrigindo 21% e eu tenho moedas hoje subindo 63%. Então, vocês que não viram, presta atenção, vocês que não viram o módulo fechando o mês positivo, principalmente essas duas aulas, é importante. Então, ó, fechando o mês positivo, melhores horários para operar, eu passo algumas dicas aqui, e regras antes de clicar. Então aqui está explicando muito bem o meu racional por ter aberto essa operação aqui, tá? Então Cake me estopou, beleza, vida que segue, e faz parte do processo, infelizmente. Bom, hoje Fartcoin, linda, teve uma tendência forte de alta, eu identifiquei esse movimento, mais ou menos o mesmo setup, só que agora o inverso, em vez de ser uma cunha para baixo, uma cunha mais ou menos para cima. E novamente, pessoal, os bons horários para estar operando ou é entre 4, 5, 6 e 7, ou perto da abertura de mercado americano ou com notícia atrelada. Então, hoje, o mercado americano abriu com uma leve tendência de alta, os ETFs também com uma leve tendência de alta, e o Bitcoin começou a acelerar um pouco. Eu monitorando a Fartcoin, comentei com vocês a operação aqui, só que um pouquinho antes de comentar com vocês, eu já tinha feito a entrada. Então, no rompimento de linha de tendência de baixo, o Bitcoin já tinha feito esse rompimento. Eu entrei um pouquinho mais abaixo com o stop aqui atrás. O alvo, quer dizer, eu tinha colocado aqui.
mas é aquilo que eu havia comentado com vocês. Eu tinha uma conta para pagar hoje de $200 e eu quis buscar 300. Se eu tivesse deixado chegar até essa região aqui de 0,41, 0,4114, iria me dar mais ou menos ali uns $500. Só que demorou para chegar e nem sempre às vezes chega. Sobe tudo, volta tudo. Então, na primeira esticada que deu, eu já comentei com vocês aqui, pessoal, tô saindo, game over. 315. E olha o tamanho da vela no 15 minutos. Então, eu entrei nessa vela, na próxima vela, mais 25, mais 20 minutinhos, $300. Você acha que eu vou ficar brincando? Tu acha que eu vou ficar marcando no mercado desse que sobe tudo e volta tudo na minha cara? Então, sim, fechei a operação com 300 e poucos dólares, comentei com vocês lá dentro do grupo do Telegram, mas mesmo assim bateu o topo. Mas lembra da regra da gente sempre tentar sair um pouquinho antes, porque sim, ela bateu o topo, mas depois agora voltou tudo na cara porque o Bitcoin virou. Então, pessoal, nesses últimos 80 dias dá para fazer trade, só que tem que ser muito disciplinado e tenta seguir a direção do Bitcoin. Mesmo eu tomando stop na Cake, eu segui a mesma regra a princípio ainda do caso do setup da notícia e a estratégia ali para pegar mercado americano. Então, não fique mudando toda hora, porque senão você não vai saber se vai dar certo ou vai dar errado, mesmo tomando stop, porque tomando stop, infelizmente, faz parte do processo. Dinheiro no banco é para você viver, pagar suas contas, etc, etc. Agora, dinheiro na corretora é ferramenta de trabalho e a gente está sujeito a tomar stops, principalmente na atual situação que o mercado está. Então, tem dias que tem algumas moedas que não tá com uma direção de tendência de alta e automaticamente no outro dia vira tudo, esse mesmo projeto começa a corrigir muito forte. Então, ó, aqui na Fartcoin, $315. Comentei com vocês que eu sempre gosto de esticar um pouquinho a mais para pagar as taxas. Então aqui deu mais ou menos 6 a 7 dólares de taxa. Fechei. Conclusão dessa operação aqui na Fartcoin. Vamos pegar o preço agora, vamos dar uma olhada. Fartcoin. A partir do momento que eu fechei essa operação, olha o movimento dela. Então veio, acumulou nessa região e depois tocou alvo. E até chegou a passar um pouquinho. Então sim, atingiu aquele alvo que eu tinha comentado com vocês. Mas entre atingir alvo e você tá com um dinheirinho legal, segurar e cair fora, é totalmente diferente. Então, no módulo que eu falo para vocês como fechar o mês positivo, é interessante seguir ali para vocês serem disciplinados. Mas precisa ser disciplinado também em relação à grana. Se eu estou precisando de uma grana agora, eu fiz esse trade, está perto dessa região, desse valor da grana que eu estou precisando, cai fora logo, não fica brincando não. Amanhã tem novas oportunidades, depois da manhã tem novas oportunidades. Então eu queria mais ou menos entre 300, 310 para pagar a taxa. E o mais importante também dessa operação, o porquê que eu saí muito rápido dela, foi justamente o tamanho das velas. Então as velas em tendência de baixa estavam bem pequenas, na tendência de alta estavam bem pequenas também, e após a entrada da operação aqui me faz um rompimento forte. Nesse rompimento forte que fez, olha o tamanho das duas velas. Tu acha que eu vou ficar marcando? E outra coisa, pessoal, não só aquele movimento que eu estava acompanhando a médio e longo prazo, mas tinha um movimento aqui dentro também, ó, de rompimento, tá vendo? Então, após o rompimento aqui, eu joguei o stop um pouquinho mais embaixo, de quase 2%, e ele pegou e ele fez esse movimento. Se eu tivesse olhado só para esse movimento aqui, eu já teria saído nessa primeira vela. Ó, eu já teria saído nessa primeira vela aqui, porque tem uma região de resistência aqui. Mas, no fato dela ter sido muito forte, eu aguardei mais um movimento. Chegando bem perto daquela região, e daí também a vela do 15 minutos estava para fechar. Então automaticamente essa aqui foi a última vela do 15 minutos. A partir daí a outra vela do 15 ficou oscilando para cima e para baixo, e daí na próxima vela dos 15 minutos que chegou aqui no alvo. Então, em questão de mais ou menos 20 minutos, $300, mas para eu buscar esses 500, eu iria ficar mais ou menos uns 45 minutos. Então, é melhor $300 no bolso, rapidinho, com uma vela bonita dessa, acabou, do que ficar tentando buscar até o topo. Porque, de novo, o mercado ele não está com tendência de alta forte. E automaticamente vocês estão vendo aqui, né?
Vocês estão vendo que a partir do momento que bateu o topo, o Bitcoin virou a tendência, teve um evento, o Trump falou de mercado e o mercado não gostou. Pancadona de baixa agora. E não só isso, pessoal, mas tem um resumo do Day Trade aqui, que eu acho que é interessante vocês estarem assistindo. A introdução. Aqui não, deixa eu voltar uma tela aqui. Essa aula, ela é bem importante justamente porque o mercado de 2024 para cá, ele está fazendo muito isso. Ele está fazendo muito isso. Então, essa operação que eu fiz aqui em 2024, ó, aqui, ó, R$4.200 no dia 1º de janeiro de 2024. A minha meta, pelo menos naquele dia ali, era R$5.000. Não chegou. E eu vi que o mercado ele deu uma enfraquecida. E eu até contei o contexto ali, que eu estava conversando com a mulher sentada lá fora. E falei, se passar daqui eu tenho que fechar. E a mulher falou, não, tenta pegar mais um pouquinho. Não, mulher, chegou aqui nessa região eu tenho que zerar. Porque se eu não zerar, é perigoso esse negócio voltar na minha cara. 1h30 depois, voltou tudo. Então já pensou, no primeiro dia do ano ali de 24, eu vejo R$4.200 ali na minha cara, rapidinho, ligeiro, e depois volta tudo na minha cara. Então, pessoal, como investidor, não tem muito o que a gente fazer. A gente precisa guardar mercado, precisa ver o que está acontecendo na economia, geopolítica, etc, etc. Agora, como trader, não tem muito esse negócio de ter paciência, não. Entrou, risco retorno de 1 para 2, deu 1 para 3, não importa a grana, 1 para 2, stop no 0 a 0, 1 para 3, meu amigo, tem que zerar perto de resistência ou perto de suporte e não brincar. Principalmente nesse horário de notícia, porque infelizmente entre 4 e 6 horas da manhã muitos de vocês estão dormindo. O horário entre 7h30, 8, 8h20 não está tendo volatilidade. Então, as operações que eu mais estou conseguindo identificar volatilidade é perto de 9h30, meio-dia. Só que 9h30, meio-dia tem notícia, tem abertura de mercado americano, tem ETF e de vez em quando tem o Trump falando ainda algumas coisinhas ali. Então, são muitas coisas acontecendo nesse horário que gera volatilidade. Se você estiver do lado certo, você pega um movimento legal, mas também se você estiver do lado errado, infelizmente pode ser que você venha tomar um stop. Então, assista esses resumos de day trade aqui, que vai te auxiliar, vai te ajudar mais nessa parte aí, tá? E para fechar o dia, eu peguei mais uma operação na Broco aqui, peguei $21 nessa operação. Na verdade, eu peguei duas operações que eu alavanquei ali, né? Eu vendi numa região com uma bandeirinha de baixa, peguei $21 e mais $179. Só que essa operação aqui eu não comentei com vocês, tá? Então, a Fartcoin, comentei, foi linda, foi perfeita. Deixa eu só ver mais ou menos aqui quantos por cento que foi. Então foi mais ou menos aqui. O stop ele estava mais ou menos de 2% e eu fechei essa operação aqui com 6%. Ou seja, eu tomei um stop de 2% na Cake e nessa operação eu consegui fechar com 6%. Então eu paguei o stop de 2% e sobrou 4% para mim ainda. Perfeito, é isso. Day trade você não precisa ficar todo dia fazendo operação que nem um doido. Pelo menos nesse setup que eu estou comentando com vocês não dá para fazer. Agora, o módulo como fechar o mês positivo, você precisa daquela estatística $100 30 dias. Agora, como trader, pessoal, não dá para fazer isso. Eu já expliquei para vocês a minha estratégia para fechar o mês positivo. Eu preciso de 10 dias bom. Então eu tenho 30, desses 30, 20 que tiver lateral eu descarto. 10 dias que tiver bom, eu pego esse movimento e aproveito. Então eu tomei um stop mais ou menos de $50, fiz $300 na operação da Fartcoin, foi para 250 pagando stop, mais 179, mais 21 aqui, vamos arredondar para mais 200. Então, mais ou menos hoje $450. Tá bom, acabou, já era. Se amanhã tiver mais ou menos um movimento desse, eu comento com vocês e a gente tenta montar uma outra estratégia de novo. Caso contrário, a gente deixa o mercado andar e na hora que houver a oportunidade de ficar claro esse movimento, daí sim eu abro a operação. Agora, caso contrário, tomem cuidado. Tem moedas com tendência de alta numa hora e tem moedas com tendência de baixa numa hora também. Então isso bagunça muito a cabeça de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sim, eu tomo stop.
todo mundo toma stop, mas a partir do momento que você acerta o movimento, você precisa pagar o stop e precisa sobrar uma grana. E agora, novamente, aquilo que eu comento com vocês, arranco o lucro, deixo os $100, vamos montando estratégia da mesma forma. Eu não posso pegar essa grana e colocar novamente, tenho que começar novamente com $100 ali para tentar alavancar essa grana, tá bom? Porque se caso eu perco esses $100, eu tenho mais 300 para tentar novamente fazer essa estratégia. Então, mercado futuros, ele é perigoso, ele é difícil, mas a partir do momento que você entende como é que ele funciona, mesmo você tomando stop, sabendo ali qual é a sua taxa de acerto, qual é a sua taxa de erro, dá para ficar positivo no mercado também, ok? Vejam as outras aulas, fica esperto, fica ligeiro e qualquer coisa me manda mensagem no WhatsApp aí para tirar dúvida.